Então vamos orar. Obrigado, Humberto. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos nos reunir para estudar a Tua palavra. Em alguns locais, inclusive em Cuba, isso não é possível. A gente valoriza esses momentos que a gente nem sabe até que dia vamos ter. Estamos estudando agora a promessa que o Senhor fez ao povo de Israel, também a promessa que o Senhor fez através de Jesus Cristo, Amém. livrar da perdição eterna e de participar do reino. Ó Senhor, com o seu Santo Espírito, use o Cláudio para nos ensinar as tuas verdades. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática, nos lembrar sempre do teu cuidado que o Senhor tem todos os dias conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus. E Humberto puxou na oração a palavra promessa, né, muito do que a gente vai conversar hoje, inclusive na nossa reflexão. Então, vou começar aqui. Vamos rapidamente. A gente vai passar não por todos os pontos, mas vamos passar aqui pelos capítulos 33 e 34 do livro de Deuteronômios. Então, por favor, abram aí. Deuteronômios, o quinto livro, o último livro do Pentateuco, dos históricos, ou alguma outra forma que é falado, Torá para os íntimos, capítulos 33 e 34. Eu vou ler para vocês dessa vez, que como eu não vou passar por todos os versículos, fica mais fácil para a gente poder encaminhar, né? Nesse momento, é aquele momento em que Moisés chega no finalzinho da jornada ali, avistando ele avista, mas ele sabe que ele não vai usufruir do que ele por tanto tempo levou o povo, buscou com o povo para chegar até ali. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender para não ficar decepcionado, talvez até com Deus, porque que a gente gosta de Moisés, né? Moisés é um personagem diferente de Jacó, que cria aquelas dúvidas, e assim como o José, a gente gosta de Moisés. Moisés a gente aprende desde pequenininho, tem desenho, aquele desenho é muito bacana, lá o Príncipe do Egito. Então a gente gosta muito da figura do Moisés, a gente simpatiza muito com ele, mas ele não entra, né? E a gente fica aquela coisa assim, puxa, mas Deus prometeu que os levaria até a terra, uma promessa super antiga, e ali Moisés não aproveita o que tem que ser aproveitado. Na verdade, isso é muito pouco para tudo o que Moisés teve com Deus. Moisés foi dado a missão a Moisés para levar as pessoas até lá. Só que não significava um guia turístico por rotas desérticas, fugindo de problemas naturais, fugindo de animais, de bandidos, mas sim a grande missão, o grande propósito ali de Moisés era de fato levar um povo com a cultura completamente misturada e não mais não mais sincronizada absolutamente com um Deus que eles nunca deixaram de acreditar, a voltar a ter um relacionamento com esse Deus. Então, a travessia que os hebreus, né, a palavra hebreu, aquele que atravessa, significa, não é que Moisés tinha que levar eles do Egito para Canaã. Eles levaram eles de uma influência cultural egípcia e cananeica, principalmente, para de novo entender como se relacionar com com um Deus que eles nunca deixaram de acreditar. Deus instituiu através de Moisés todo o ritual que começava a mudar, né, vamos virar
as palavras mais modernas, o mindset de novo do povo de quem era Deus e o que Deus podia fazer por eles. Porque o que eles fazem de coisas extraordinárias nesse período do deserto, talvez em nenhum outro período histórico tenha sido visto. Muitas coisas maravilhosas aconteceram na história bíblica. Não vou falar nas histórias pessoais, gente, aí transborda, não dá para saber. Mas história bíblica, muitas coisas extraordinárias. Uma delas abriu um mar para passar uma torre de fogo que impedia o inimigo de passar, as 10 pragas. Mais para frente, a comida que caía do céu, a água que saía da pedra, a sombra que andava de dia para poder proteger eles e orientar para eles até onde eles iriam. E tantas outras coisas extraordinárias que aconteceram naquele deserto, que eu acho que a sensação de Moisés ali, e fica o primeiro aprendizado para a gente, antes até de ler o texto, a gente às vezes olha muito para uma coisa lá na frente, que a gente, na verdade, vislumbra, mas todo o caminhar para chegar até ali é feito de tanta bênção de Deus, é feito de tanta coisa que nos é presenteada, que a gente esquece. E eu não cheguei lá do jeito que eu queria, então não fui abençoado por Deus. Não chegou esse momento. Vocês já sentiram isso alguma vez? Já tiveram essa experiência alguma vez? Sim, não me deixem sozinho, pessoal. Está muito mudo essa turma toda. Ô, Vigi, só ri, né? Só ri. Eu Você acho que sabe. nós, né? Eu Pode- acho que o mal do ser humano é olhar só para a vitória, né? Para o ganho, e não olhar nos detalhes as bênçãos diárias, o que a gente recebe aí no decorrer do processo. Super, amado. Muito. Talvez uma consequência do pecado, né? Até, que a gente vivencia. Ô, Cláudio, Foi Cida. mas também não vou nem falar, gente, eu vou falar eu, porque eu vou pegar a culpa só para mim, né? Muitas vezes eu inverto a ordem. Não é Deus que está no controle, sou eu. Não, Ah, porque eu gostaria de tal coisa, Senhor, eu peço tal coisa, sabe? É aquela oração assim que é quase uma intimação, né? Isso quando a gente não faz aqueles jejum de propósito, né? Aquela coisa de oração, né? E inverte, né? É como se eu que estivesse mandando alguma coisa. Olha como eu sou boba. você não. Eu não sei, eu não posso falar por todos, eu posso falar por mim. Com certeza. Gente, vamos contar a história de emprego. Eu passei por processos seletivos durante o período que eu estava desempregado. Aí minha primeira sensação, depois que eu consegui um emprego, mas demorou esse processo, hein? Esse processo que demorou, hein? Puxa, 2 meses de entrevista. Só faltou falar com o Papa. Falei com todo mundo dessa empresa. Eu tô empregado. Eu vou reclamar o que de onde? Enfim. Parênteses aqui, né? Sempre podem falar, por favor, vamos construindo. Ver se a gente. E ver como é que a gente empatiza com Moisés de tantas coisas que a gente tem igual a ele. Lá no capítulos finais de Deuteronômios, no capítulo 33, ele começa dizendo o seguinte: Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio para miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas, certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram. E de ti recebem instrução. A lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jerusalém. Quando os chefes dos povos se reuniram juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben vive e não morra, e mesmo sendo poucos os seus homens, e que a respeito de Judá, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as tuas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. E por aí ele vai começando a trazer a bênção às 12 tribos para
seguir no que eles fariam na sequência, que é dividir a terra e tudo mais, e Judá ali, algo que aconteceria especialmente, e a gente sabe no futuro o que seria. Primeira coisa que a gente tem que levantar aqui, pensando que a gente está numa aula, né? Que estranho, né? Esta é a bênção ao qual Moisés. Moisés, que muito escreveu todo esse pedaço, ele vai escrever até aqui, vai chegar ali e falar assim, puxa, comecei a colocar muito mais terceira pessoa, e no final, escreva a minha própria morte, né, no 34, aí, muito provavelmente, esse aqui é um ponto de várias teorias, que eu não vou entrar nessa profundidade na aula, sobre a autoria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, tal, livros históricos, livros da lei, mas uma das teorias mais compreendidas, que não é nada complicado, é que Moisés passa a Josué o comando de toda a missão, né, de todo aquele movimento. E Josué termina de escrever Deuteronômio, na sequência escreveria o seu livro, né? Então essa é uma das mais prováveis. E aí no 34, eu vou pular esses versículos das bênçãos, no capítulo 34 ele diz o seguinte: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Idã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale do Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Que a gente estava comentando, para nesse ponto aqui, você fala, não, cansei. Final da minissérie, sem o protagonista se dá bem. Eu não vou assistir isso aqui mais. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheça face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito. Contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Você imagina você receber na sua lápide lá, né, no dia do seu velório, lá o pastor, né, da igreja, fala assim, olha, gente, não conheci ninguém como a Viviane, ninguém como a Maria Aparecida, ninguém como a Amanda, como o Fábio. Isso valia muito mais, até quando a gente lê o Salmo 90, que é o único salmo escrito por Moisés, você vai ver que o que ele queria era não ser esquecido. Toda a palavra dele é assim, que o que eu fiz não seja deixado para trás. E, num resumo geral, além de executar todas as grandes maravilhas, além de realmente enfrentar o faraó com uma coragem tremenda, porque ele sabia que ele poderia ser morto, mesmo com todo o medo que ele tem ali no chamamento, mas depois ele melhora ele se sente mais confiante e tudo mais. Além de vivenciar tudo isso, Moisés tem uma coisa que me chama a atenção quando eu olho assim, o que Moisés me ensina acima de tudo? Mas antes de eu falar, eu quero ouvir de vocês. Quando vocês olham para Moisés, o que vocês falariam ali? A gente tem um exercício até que a gente usa bastante em trabalho de grupos, né? O que você acha que as pessoas vão falar no seu enterro, né?
O que vocês falariam no enterro de Moisés? Moisés foi aquele cara que o cajado era potente, né? Ai, Ninguém vai eu falar no enterro de Moisés, falaria tadinho dele. Moisés, o perseverante. Perseverante. Cidinha, eu fiz uma vez uma brincadeira, li os 5 livros aqui, contando quantas vezes o povo de Israel falou. Por que me tiraste da escravidão para morrer de fome aqui no deserto? Foram 10. Registradas, obviamente. Por 10 vezes. Muito Os... paciente, né? Oi, fala, Humberto, não ouvi. Muito paciente, né? Perseverante, paciente. Rapidinho, só para ilustrar, eu trabalhei numa ONG de inclusão social e digital. Gente, não estou nem na poeira de Moisés. Mas aí nós fazíamos um trabalho de ensinar a usar o computador, mas a gente queria mais. A gente queria que os jovens aprendessem a brincar, mas também fazer um currículo, aprender a mexer no Word, Excel, para se preparar, né? E muitas vezes a gente tinha que brigar com ele para que ele fizesse o que era bom para ele. E é muito difícil. Ou brigar com o pai para ensinar para um pai que ele precisa realmente olhar essa criança, que ele precisa acompanhar, porque a gente perde criança também com 10 anos. Então, assim, muitas vezes a nossa luta é que nem o bebê que chora. Quando o bebê está com muita fome, eu tenho um filho de 35 anos, quando ele está com muita fome, você não consegue dar o peito para ele. Aí você tem que primeiro jogar o leite, aí ele percebe que é comida, aí ele acalma para você dar o peito. Então eu fico imaginando quantas vezes Moisés não passou por isso. Ele estava levando o povo para algo que era melhor, mas quantas vezes ele não deve ter sofrido porque eles não entendiam que aquele era o melhor. Nossa, não sabia disso, Cida, que interessante. Não sabia, nossa, que barato. Nossa, veio tanta coisa, ilustração na cabeça por causa disso, que legal. E muita verdade. E você vê que, assim, Moisés era um cara que tinha que ter, que podia falar o que Adão falou, né? Foi a mulher que você me deu, né? Então, eu bati na pedra porque o povo que você me deu me enche tanto a paciência que eles queriam água, que eu não achei que falar não ia resolver. Fui lá e bati na pedra. Aí o que aconteceu? Fui condenado, não entrei na terra. Culpa do povo que o Senhor me deu, né? Então, a culpa não é minha. Muito mais do que Adão tinha com Eva. E ele puxa vida, realmente. Deu tanta coisa, gente. Ele fez ali de. Eu tava das maravilhas, lembrei a sarça ardente. O cara não. Imagina você ouvir Deus falando numa moita lá da sua casa, né? Que Esse mais? episódio, Fala, esse Humberto. episódio de Moisés ter batido na pedra, para mim mostra o seguinte: Deus é gracioso, que ele abençoou e ajudou Moisés em toda a jornada até o fim da vida, mas Deus também é justiça. Então a gente tem que prestar bem atenção no que a gente planta, porque a gente não escolhe o que colhe, a gente só escolhe o que planta. Exatamente por isso que Moisés não só viu a terra prometida e não entrou. Sim, Então Deus é perfeitamente justo e perfeitamente gracioso. Exatamente. E nem assim deixou, foi ruim Moisés, entendeu? Deus, a justiça de Deus é tão perfeita que ela não é maléfica, né? Vamos dizer assim. Falar, Não é beleza, injusta, né? não é injusta, a justiça de Deus não é injusta. Fica mais plausível. Gente, Moisés, vamos lembrar um pouquinho da aula. Vocês entenderam por que é 10 pragas, né? Entenderam por quais são as 10 pragas? Eu não vou, lógico que nem eu sei de cabeça, né? Eu sei que são 10 dos principais deuses egípcios que ele enfrenta exatamente naquele momento. Aí você imagina a cabeça de Moisés, porque ele sabia, senão ele não teria sido relatado. Ele sabia que daquelas, ele não aguentando mais, querendo acabar logo essas pragas, ele vai lá e me coloca 4, que foi o faraó que Deus mesmo que falou que o faraó não vai libertar eles. E o povo ali, não sei, a gente faz uma conta de 2 milhões de pessoas, porque foram aproximadamente 600 famílias que saem de lá. 600 mil famílias saem de lá. Então você faz uma conta ali, dava em torno de 2 milhões de pessoas que você pode sair de lá. Essa é o jeito de fazer a conta.
Imagina o que 600 mil pessoas, representantes, não chegaram lá dele e falaram assim, Moisés, para com essas pragas aí, tá piorando tudo, mas Deus está mandando. Aí você faz isso uma, você faz isso duas, você faz isso três. Aí não, foram 10. 10 vezes que a galera sofreu, porque cada vez que vinha uma praga, o faraó fazia o quê? Punia o povo. Chibata no povo. Aí Moisés vira lá na frente com Deus, vira assim, Moisés, acabou, cansei dessa galera, vou começar tudo de novo, com você, pode ser? Estilo Noé. Noé em águas, como eu prometi, vai ser diferente. Vou começar com você. Aí Moisés faz o quê? Ah, Deus, você não é assim, né? Não vai me enganar. Vamos junto aí. Ele poupa a galera. Ó, vamos continuar nos P's, né? Moisés era paciente, perseverante e parceiro, né? Ó, depois procurem na internet aí um artigo do Luiz Saião, Protestantismo pau-brasil. Não vou ler não, senão me emociono. Eu fico imaginando 40 anos de um deserto, né, gente? A gente não consegue imaginar viver 40 anos no deserto, assim, coisa inimaginável, né? Morando em tendas e 40 anos, caminhando no deserto em círculo. Nossa, deve ter sido muito difícil. Então, para mim, fica a lição. Sempre é difícil chegar na Terra Prometida. Sempre é difícil entrar no reino de Deus. A gente tem que renunciar a muita coisa. Esse ponto é interessante, Humberto, mas é uma pergunta que eu faço para vocês. Se a gente tivesse que escolher entre a Terra Prometida e o Tabernáculo, o que a gente escolheria? O que vocês escolheriam? Eu não entendi. Entre entrar no tabernáculo ou entrar na Terra Prometida? Não, se você tivesse que escolher, assim, Deus só vai te dar uma coisa, ou a Terra Prometida, ou o tabernáculo, sabendo tudo aquilo que o tabernáculo significava, que era a presença de Deus, a forma de você obter o perdão de Deus. Ah, tá. Ah, sim. Para mim, o céu só tem valor porque Deus está lá. Tem um cântico que fala, né, tabernaculou entre nós, né? É. Olha que coisa que Deus faz com... Ele Jesus sofreu... não para me livrar do inferno. Jesus morreu na cruz para eu participar do reino de Deus. Que o melhor do reino de Deus está lá, entendeu? A forma da presença do reino de Deus naquele período era o tabernáculo. Que engraçado... O tabernáculo que é a Terra Prometida. E o que é engraçado é que ele cria um tabernáculo, depois vem a questão do templo, né? Aí muda um pouco a perspectiva, tem outros fatores ali adicionados que são bem interessantes, mas que o tabernáculo se cria tanto uma terra fixa, uma terra única, e que até hoje é um grande motivo de discórdia, mas Deus mostra que a primeira grande forma com que ele se relaciona perenemente com o povo é numa condição móvel, que não é dependente da terra ou da construção, né, da edificação, mas é móvel, que era eles tiravam e construíam aonde for que Deus mandasse eles pararem e ficassem um tempo ali. E ali a gente aprende, gente, porque qualquer um de nós, se a gente for falar qual que é o modelo com o qual você se relaciona com Deus, cada um de nós tem um jeitinho diferente de fazer as coisas, mas uma raiz é quase a mesma. Quase todo mundo ora, aprendeu que você ora pedindo, agradecendo, pedindo perdão, né? E clamando alguma coisa. Aí quando você fica só uma oração só clamando, você sempre, puxa, acho que tem coisa que eu tenho que pedir perdão também, né? Eu não estou agradecendo nada, tenho que agradecer. Aí você vai lá no modelo de oração de Neemias, vai no modelo de oração de Jesus, que aí se transporta em vários.
Mas a gente aprendeu, e tudo isso que veio, essa questão de agradecer, pedir perdão, depois pedir alguma coisa, é o tabernáculo. Você fazia as expiações, fazia ali a mesa dos pães, acendia os incensos, depois você ia para o Santo dos Santos, quando você pedia. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu ia falar a mesma coisa, esse ponto de vista é bem, bem interessante mesmo, eu também nunca tinha pensado, porque a gente sempre visualiza Moisés, que ele não chegou até a Terra Prometida, só que ele já teve, ele tinha o melhor de tudo, que era a presença de Deus, tá no Santos dos Santos, ter essa presença face a face com Deus, então isso é muito lindo, ele já tinha o melhor. Já. E ele não sabia nem quem era Deus nos 80 iniciais anos da vida dele, tá? Lógico, o sogro falou bastante, deve ter instruído, mas pô, na hora que Deus fala com ele, nem tabernáculo foi. Ele meteu Deus ali na plantinha. Tira essa sandália que você está em lugar santo. Oi, tô onde? Gente, aquilo deve ter, mais do que o mar abrindo, eu quero ver essa cena. Eu quero ver essa cena. Deus me mostra ali, abre aqui a janela, né? Deus no poder dele vai fazer tipo Matrix, vai fazer assim, tchu, 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 tipo o VAR, né? Do futebol, só que lá vai aparecer uma tela e ele vai lá mostrar a câmera dele falando com Moisés, através da sarça. E aí ele começa. O povo não sabia mais se relacionar com Deus. É através de Moisés eles foram. E com isso, grande prêmio de Moisés, não só ter esse mérito que a gente comenta agora, mas ele se relacionava com Deus para fazer isso. Falou com Deus face a face. Não face a face diretamente, senão o rosto dele queimar. Quanto tempo ele ficou? Alguém me lembra? Eu não lembro mesmo. Quanto tempo ele ficou resplandecente depois que ele desce do monte, que falava com Deus? Que ele teve que usar um véu, porque ninguém conseguia olhar para ele de tão luminoso. Vocês lembram dessa passagem? Uma Eu semana. lembro, mas não sei quanto. Mas não foram minutos, né, Humberto? Olha, eu estou fechando a câmera, porque quando eu abro a câmera, a minha internet fica ruim, por isso, tá? Não, tudo bem. Fica tranquilo. Obrigado. É muito bacana. É muito bacana. Cláudio, posso só falar uma coisa que me ocorreu? Pode, a gente já passou a reflexão para o bate-papo. Pode continuar falando. Então, eu estava aqui pensando o quanto que é importante esses cursos, né, da IBM, né? Quanto que é importante a gente estudar e aprofundar a palavra, porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você fazer essa comunhão aqui em conjunto, né? E eu pensei duas coisas. Quando o Humberto estava falando, a questão do tempo, né? E Moisés nos ensina a não sermos imediatistas, mas nós somos. Nós não, eu, Cida. E muitas vezes esquecer, né? O que são 40 anos, de repente, a Teca, né? A esposa do pastor Lisanes, ela tem aquele caderno de oração que às vezes passa 10 anos, aí ela volta lá para agradecer. E quantas vezes nesse mundo atual a gente tem até do Facebook, o tempo de Deus é perfeito, mas é difícil controlar essa ansiedade, né? E também eu pensei, você estava falando de resplandecer, a gente também resplandece, né? A gente recebe tantas bênçãos e aí você chega diferente. E essa semana no PG, a gente estava falando justamente disso. Quantas vezes você vai proclamar o evangelho? Quantas vezes você não se cala? Você recebe a bênção e a gente tinha que falar, não, né? Não sou eu, é para a glória de Deus, né? E que cada vez que a gente resplandeça por uma bênção, a gente possa proclamar, né? E dizer do nosso Deus. E e que a gente possa realmente diminuir a gente, falar não sou eu não faço nada. Tudo isso aqui que você está vendo, ou esse sorriso, ou essa alegria, para a honra e glória do Senhor. Que a gente não perca o foco. Gente, vou parar de falar que hoje eu estou muito falante. Não, tá ótimo. Cida, você lembra da aula da criação? Qual que era a nossa função como imagem? Resplandecer a glória de Deus. Somos a imagem de Deus, somos a representação de Deus.
É muito legal, muito legal. E o Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele ainda fala assim, ele que nos mostra a questão de paciência, né? Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que vivem, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés, que para a gente hoje reflete paciência, para ele passava voando. É muito, muito interessante. Moisés todo o contexto de Moisés é muito querido, muito bacana. E aí eu queria agora fazer no final só uma reflexão da 10ª praga, né? O que significa aquele momento, que é quando ele pede para matar o carneiro, né? Um animal mais valia que você tinha dentro da sua casa, pegar o isopo, né? Que é uma brocha, né? Um pincelzão feito às vezes com o rabo do próprio animal, e pintar onde? Batente da porta, que eram das únicas. As casas eram feitas todas de tipo aquelas casas de pau a pique, né? Que a gente tem, que a gente aprende na escola, era muito feito de barro, tijolos de barro, um pouco mais sustentado até. E as estruturas de janela e de porta eram feitas de madeira. E ele pede para pintar na parte de cima e na parte lateral, com o sangue. E só quem pintasse com sangue, quando passasse o Espírito de Deus, pouparia o primogênito da sua casa. E é isso que o povo judeu, e depois próprio Jesus, continua comemorando essa libertação baseada na morte de um animal que passaria para poupar a vida deles, pintando com sangue a madeira da entrada da sua casa. E é isso que o próprio Jesus vai comemorar no dia. E olha que interessante, que eu falo por mim, né? Que nem Cida está falando bastante, falo totalmente por mim. Na hora que eu comemoro a Páscoa, a primeira coisa que vem à minha mente é a ressurreição de Cristo, né? Porque é um baita presente, um baita acontecimento, não há dúvida. Finalmente, a vitória sobre a morte. Mas o que o povo comemora, o início da Páscoa, é o pagamento de um terceiro, de um puro, né? De um animal, por aquilo que você como perdão daquilo que você fez. Aí, mais para frente, começa todo o ritual do tabernáculo, que sempre tinha um animal envolvido. A gente tem a questão de Abraão. Queria só, além da emoção que esse momento sempre nos desperta, né? Porque faz refletir, obviamente, na cruz de Cristo. Mas olha a relação, né? Chegando até o momento da cruz. O porquê que existia uma cruz, né? Por que foi feito daquela forma? Te lembra de Isaac carregando a madeira do seu sacrifício. A gente agora já sabe da madeira pintada de sangue, como o livramento da morte. Tem mais outros passos até lá, mas... Eu nunca tinha feito essa relação, não. O Isaac carregando a lenha e o sangue na porta, né? Nunca tinha, com a cruz de Jesus, nunca tinha feito essa relação. A Bíblia é demais, Humberto. A palavra de Deus é perfeita. Tentando com você, né? Porque, como a Cida falou, para mim é uma grande oportunidade, né? De ouvir todos vocês. Por isso que eu gosto quando mais pessoas falam. E também você, Cláudio. Tem sido uma bênção usado por Deus para nos ensinar. E o nosso desafio é colocar em prática. Amém, amém.
O meu também é colocar em prática e eu agradeço. Sempre aprendo muito, muito, cada vez mais. Isso aqui é muito um pouquinho de cada aula que eu dei, cada aula que eu aprendi, que eu participei, aprendendo e passando para vocês. É uma alegria para mim, privilégio. Obrigado, Humberto. A Viviane colocou aqui, coisa louca, né? Fiquei pensando, fizeram crendo ou por medo? Viviane, sabe que às vezes eu acho que é mais crendo do que por... Eu não sei, é uma mistura, porque eles já estavam com 9 pragas ali, vendo que a coisa não era brincadeira. Vendo que foi destruído o Deus Sol, Deus Nilo, Deus Rã, Deus Gafanhoto, Deus Gado, né? Foi andando, e o que Moisés dizia acontecia. Então, acho que isso traria um pouco de medo. Mas se fosse absolutamente medo, eu acho que um número maior de pessoas teria feito. Não foram todos. E aí que eu acho que... Oi, pode falar, Humberto. Não foram todos os hebreus que fizeram? Não foram todos. Não fala que é todos, né? Eu tinha a impressão que eram todos os hebreus, falando de hebreus, né? Eles falam todos aqueles que pintaram tiveram. Alguns não pintaram, é isso? Não pintaram. Entendi. Foi todo mundo que seguiu. Então esses não acreditaram, né? Nem todo mundo acreditou. Fala, Viviane, levantou a mão. Que nem na nossa caminhada com Deus, né? Acho que também muita coisa a gente faz por obediência, para depois a gente acabar vendo o resultado e aí falar, puxa, ainda bem que eu obedeci. Ainda bem que eu obedeci. É com temor ou com tremor, né? O temor é relacionado à fé, o tremor é medo. De alguma forma, a gente vai. Fica aquela lição, né? Aquele que não obedeceu pode até ter perdido o primogênito, que não é nada bom, né? Mas seguiu ali, pode ter seguido. Eu gosto muito daquela cena do filme, do desenho do Príncipe do Egito. É muito emocionante. Quem não assistiu, assista, gente. Vale a pena. Passa ali o espírito. Eles fizeram de uma maneira muito bem feita, aquele barulho, o espírito passando. Aí o primogênito cai, parece a mãozinha da criança para fora da porta. As coisas muito legal. Muito bem feito o cenário. Aí quando acaba, dia seguinte, quando eles acordam, aí eles começam e judeu é um povo muito festivo, sempre foi. Começa a bater os bandurins lá, começa os tamborzinhos, as crianças saindo festejando, e eles começando a seguir, porque o faraó fala, acabou, vai, segue. Vai adorar seu Deus em outro lugar. Ele sabia que aquilo era uma adoração, vai adorar seu Deus em outro lugar. E aí eles começam a sair, e aí deve ter saído as famílias, mesmo que não creram nessa questão do livramento da Páscoa. No desenho é legal que alguns guardas egípcios começam a seguir o povo. E eu acredito que isso deve acontecer, porque se a gente vê um monte de gente maluca aí se convertendo, que não é provável, né? Que não viu nada disso, imagina, beleza, eu sou guarda egípcio, não acredito nesse Deus hebreu até agora. Também tinha muito choro, né? Também, não, também. Exatamente como você falou, né? Teve primogênitos que morreram, né? Teve crianças que morreram. Até do próprio faraó, né? Até do próprio faraó. Que mostrava que Deus era maior que o faraó. E tinha que chegar pro final, né? Tinha que ser a cereja do bolo ali, né? Vou mostrar pro faraó quem de fato é Deus. Quem de fato é. E olha que interessante, Deus podia ter falado, né? Galera, vai tranquila, caminhada vai de boa, chega lá, escolhe o lugar. Geograficamente, eu mostrei para vocês no vídeo a possibilidade de ser naquela praia, porque caberia um grande número de pessoas, porque eles não andavam e paravam, acordavam, no dia seguinte eles iam. Até chegar o comboio era 2, 3 dias. Aí acampava, dava um tempo, depois voltava para uma segunda etapa. Aí você vai abrir agora o mar, vamos passar tranquilo.
Eu acredito muito que seja aquele pedaço de abrir o mar, não é nem por ser mais fácil, é mais fácil, porque se tivesse um tombo muito grande, era muito difícil para toda aquela estrutura descer um barranco, passar e subir um barranco. Mas por isso até que eu acho que é plausível aquela topografia ser mais interessante. Não deixou de ser extraordinário. Mas de repente o faraó vai atrás. Aí Deus segura com uma torre de fogo. Aí o povo passa desesperado. Quer dizer, existe aquela tensão que a gente vive na nossa vida. Beleza, eu vou estar com você, eu vou te guiar o caminho. Mas de vez em quando vem uma tensão para você ficar ligado, né? Deixar a mente ativa, né? Bonança só não vai rolar. Poxa, extraordinário ali, né? Deus podia ter evitado isso, mas não, mostrou que não é assim que a coisa funciona. Olha eu, né, brincando de Deus. Se eu fosse Deus, eu não teria permitido tanto riscos para esse povo. Vai saber o que aconteceu. Essa aula de Moisés é muito bacana. Nossa, eu nem fiz pergunta quase, fui falando e já respondi tudo que eu tinha. Estou vendo agora a minha lista aqui de perguntas. A pergunta final, vai. A pergunta da reflexão foi como Deus tem cuidado de você. A gente tem falado isso bastante nas outras aulas também. Vamos começar a rever essas perguntas, fazer perguntas mais difíceis. Mas é uma pergunta que estava no meio aqui, pelo ponto de vista de Moisés, pelo nosso ponto de vista, Deus era ruim? Agora, depois que a gente debateu aqui essa questão final da vida de Moisés. Deus foi ruim por não deixar Moisés entrar na Terra Prometida? Eu acho que Deus foi justo. Uma vez me perguntaram qual era o preço qual era o preço de obedecer a Deus. Eu respondi, olha, eu não sei o preço de obedecer a Deus, eu sei o preço de não obedecer. Porque diariamente eu pago o preço por não obedecer. Porque do mesmo jeito que Deus foi perfeitamente justo, ele tem sido perfeitamente gracioso. Muitas vezes, os meus sofrimentos diários, eu sinto verdadeiramente Deus me pegando no colo, como Deus fez com o povo hebreu no deserto. Os meus sofrimentos têm a ver com as minhas escolhas. Então, Deus é gracioso comigo quando Ele cuida de mim, mas Ele também é justo. Sei que Ele me perdoou dos meus pecados, mas Ele não me livrou da colheita. Então, para mim, o que aconteceu foi colheita ali. Isso, para mim, fica uma lição. Preste atenção no que você planta. Porque você não escolhe o que colhe. Se plantar jiló, não vai colher morango. Podia ser o contrário? Se plantar morango, não vai colher jiló? Tá certo, Humberto. Perfeito. É que eu não gosto de jiló, tá? Eu gosto de jiló fritinha, numa farofinha, no arroz ali, eu acho bacana. Mas essa eu não compartilho com todos, não. Não creio que ninguém goste de jiló como eu gosto. Mas totalmente verdade, Humberto. Falou muito bem. Ou a gente poderia ter respondido, né? Qual que é o preço para cuidar, para cumprir, para seguir ou para não seguir, né? É o mesmo. O preço foi o mesmo. Pago por Deus, né? É bem interessante. Mas tem a ver com aquilo que Jesus diz: carregue a sua cruz e siga-me. Da cruz você não se livra. Não, da cruz você não se livra. Melhor carregar a cruz, melhor carregar seguindo do que carregar parado sentado ali com o negócio pesando. Porque eu seguir a Jesus coloca você no reino. Desculpe. Não, eu tenho dado muito testemunho, porque acho que se eu fosse composta de 1 bilhão de partes, eu diria que uma dessas está santificada. E foi a primeira vez na minha vida, tenho 54 anos, que eu consegui descansar em Deus. E eu fui de uma situação de, você tem um nódulo de um CID que o médico falou que tem câncer. Quando o médico olhou a tomografia, ele falou, nossa. Aí quando o médico fala nossa, você já fica muito preocupado, né? Se o médico tá falando nosso. E
a todo momento eu falava, tá tudo bem. Tudo que vier tá bom. O que Deus fizer está bem. Eu não orei pedindo nada. Eu só falava, Senhor, o que o Senhor fizer tá bom. E é claro que eu peguei o seguro de vida, a pólice, deixei para o meu filho mais fácil, arrumei meus documentos, porque vai que eu morresse. Mas em nenhum momento, né, assim, no meu interior, o Senhor, ele realmente, ele conseguiu. Eu tinha uma paz, os PG falavam, Cida, mas nossa, não sei o quê. Mas era uma paz de Deus, porque é sério mesmo, e eu quero dar esse testemunho, porque eu pensava assim, bom, eu moro num lugar que eu gosto muito, eu acho que o Senhor me colocou aqui para eu desfrutar, mas se eu morrer, eu acredito que eu vou ver Cristo, tá tudo bem. Esse tudo bem, quando você tem a perspectiva, um diagnóstico de câncer é uma coisa muito doida, e é uma coisa que só quem viveu vai conseguir entender, porque não era mais literatura, não era o amigo, era eu. Mas o que Deus tem feito por mim? Ele tem me ensinado que quando eu coloco na mão dele, quando eu coloco ele na frente, a coisa dá certo, né? E eu gosto muito de dar esse testemunho quando a gente fala de perseverança, quando a gente fala do tempo de Deus, quando a gente fala o que a gente planta e o que a gente colhe, né? Então, o Senhor, ele realmente ele é maravilhoso. E eu espero que eu consiga, desse 1 milhão de partes, ter pelo menos mais algumas entregue ao Senhor e dando graças pelo resultado. E glória a Deus, foi um resultado ótimo. Eu tenho 2 nódulos, mas eles não são nada, não preciso nem acompanhar. São nódulos de gordura, tá tudo bem, todo mundo tem isso. É só você fazer uma ressonância, você vai ver. Mas o Senhor me ensinou muito nesse período e que a gente possa glorificar o nome do nosso Deus. Eu queria muito dar esse testemunho. Ai, graças a Deus. Que bom, Cida. Que bom, feliz. Nos inspira, né? A gente às vezes precisa de inspiração quando tá momentos difíceis. Já nunca passei com isso com mas família próxima, e você fica, puxa, eu preciso me desesperar? Certo é não, né? Que bom ouvir. A gente ouve muito, isso nos fortalece. Muito obrigado. A Marli colocou aqui no chat, também acho que Deus foi justo, mas ele não deixou de amar a Moisés. Ele mostrou a terra prometida a ele, e ao mesmo tempo o erro que Moisés cometeu, mas ao mesmo tempo o amor eterno pelo ser humano. Marli, obrigado pela palavra, porque esse é o desfecho que eu queria fazer, porque quando eu leio esse texto de 34, em Deuteronômios, às vezes eu fico imaginando Moisés ali conversando com Deus, aí o sentimento de Moisés talvez tenha sido cumprir o meu papel. Parecido com o que Paulo, né? Fala, corri a carreira, né? Cumpri meu papel. Atravessei esse povo para chegar até aqui. Não vou usufruir, mas meu papel era trazer esse povo. E fiz meu papel na história, meu marco na história. Certo, meus queridos? Muito obrigado mais uma vez pelo super bate-papo. Voltem sempre. Uma semana abençoada para todos. Vou já disponibilizar daqui a pouco o vídeo da próxima aula. Que gostoso que a gente está debatendo. Tragam sempre suas complementações, suas dúvidas, que é assim que a gente faz esse momento ser cada vez mais legal. Deus abençoe o culto que a gente vai ter agora. Receba nosso louvor, nossa gratidão. E até semana que vem.